Opa! Bom, turma, vamos tomar nossos lugares? Rogério, tá nos ouvindo bem? Bom dia. Muito bom. Você quer testar se você está falando? Eu imagino que sim, não tô não? Sim, tá falando alto e claro. Bom, depois desse primeiro painel aqui que eu fiquei na sauna aqui 1 hora, agora é minha vez. Já dei uma treinadinha aqui com o William, então, de conduzir a discussão. Primeiro, agradecer a presença do Luiz Stuhlberg, Rogério Xavier, Daniel Goldberg, são, acho que, estrelas do que o mercado brasileiro provocou, e com histórias, apesar do denominador comum do sucesso empresarial no mercado financeiro de capitais brasileiro, mas com histórias muito diferentes, né? O Luiz está à frente da estratégia verde há algumas décadas, apesar de ter um verniz macro, sempre teve uma participação micro muito importante, né, Luiz? Principalmente no mercado de equities. O Rogério, que tem uma carreira de tesouraria de bancos e saiu para empreender, criando a SPX, foi um enorme sucesso, junto com o Luiz, a história mais bem-sucedida, as duas histórias mais bem-sucedidas na indústria de asset management no Brasil, e mais do que isso, resolveu ir para fora para empreender. Então está lá em Londres tocando um hedge fund global com enorme sucesso, e que eu tenho prazer de sempre conversar e debater. E o Daniel, que também tem uma história diferente, passou pelo governo de uma maneira bem sucedida, passou pela indústria de investment bank de uma maneira bem sucedida, depois foi empreender na indústria de asset, e agora, mais recentemente, deu um novo salto de empreendedorismo, fundando a Lumina Capital, que começa esse ano e que certamente vai ser um enorme sucesso, como tudo que o Daniel já fez na vida. Já tem o nosso apoio e nossa admiração. Então, para vocês três aqui, parabéns pela história, e um prazer enorme estarmos aqui debatendo. Eu vou começar, Rogério, por onde foi o final da minha conversa com o William. No final do ano, a gente, como tradicionalmente costumamos fazer, tomamos uma cerveja para falar um pouquinho de uma maneira relaxada da vida e do Brasil, e a gente discutiu um pouquinho esse cenário de juros americanos, ou de mudança no ambiente e tal. De lá para cá, eu acho que alguma coisa já aconteceu, mas eu acho que o nosso debate aqui é muito mais sobre aquilo que a gente ainda acha que vai acontecer. Então, como é que você está vendo essa pressão inflacionária americana, a mudança nos juros, que momento a gente está do ciclo dessa mudança, e daquele papo nosso para cá, o que mudou, não mudou, aumentou, diminuiu? Então, aproveitando que você está aqui mais longe da gente, vamos abrir aqui o bate-papo com você. Bom, obrigado, André. Obrigado pelo convite. Daniel, Luiz, sempre um prazer estar com vocês. Aliás, eu estava acompanhando seu painel anteriormente, que calor mesmo, meu amigo. Eu falei, pô, ainda bem que eu não estou nesse painel, porque, pô, só pergunta difícil para você, como sempre, muito habilidoso. Eu vou pegar mais leve, pode ficar tranquilo aqui, todo mundo. Poxa, eu falei, meu Deus do céu, tem que ser muito habilidoso para essas perguntas mesmo, parabéns. Mas, enfim, eu acho o seguinte, o cenário, por incrível que pareça, ele essa é uma vantagem, né, de a gente estar no Brasil e ser um especialista em Brasil, porque a gente está vendo acontecer no mundo desenvolvido o que a gente viu acontecer no Brasil no ano passado, né? A gente viu pressões inflacionárias claras nos índices de preços ao atacado, que depois acabaram passando para o índice ao consumidor. E o que a gente viu
recentemente no mundo desenvolvido, é a mesma coisa. O que acontece é que os bancos centrais, eles, e principalmente o Fed, eles mudaram um pouco a maneira como eles estão executando a política monetária, né? O Fed criou um novo framework de política monetária, da qual eles estavam desejando ter uma inflação mais elevada. Eles estavam buscando um objetivo numa média de 5 anos acima do target deles. Ou seja, o que eles estavam nos dizendo é que eles intencionalmente iam ficar atrás da curva, né? O que a gente chama de behind curve no mercado. Ou seja, é aquela história do que a gente às vezes comenta, né? Cuidado com o que você deseja. Porque eventualmente you get it, né? E conseguiram. No final, agora, a inflação ela apareceu. O Banco Central, como ficou muito atrás da curva e trabalhou com juros reais negativos por muito tempo, em níveis muito agressivos, você acabou gerando, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Os Estados Unidos é o banqueiro central do mundo, e todo mundo segue, principalmente no mundo desenvolvido, o que os Estados Unidos faz na sua política monetária. E aconteceu que a gente teve uma inflação em dólares, né? Que é a grande novidade do mundo atual, que a gente, quando o presidente Roberto Campos ontem falou que a gente teve uma inflação importada, além dos nossos próprios problemas, a gente teve a novidade de uma inflação importada, ele estava se referindo a essa inflação em moeda forte que a gente viu nos últimos 12 meses. E agora os bancos centrais vão ter que lidar com essa inflação, sendo que eu acho que o momento atual, né, ele é muito mais delicado do que parece, porque a gente ainda está fazendo estímulo na economia, né? O Fed continua comprando títulos, o ECB continua comprando títulos, a gente ainda está com uma política monetária no campo estimulativo e vai ter que fazer uma reversão a partir de março. Só que a gente sabe que a política monetária trabalha com lags longos, né? Principalmente nos países envolvidos, a gente vai ver os efeitos da política monetária que a gente vai fazer agora, anos à frente. Então, é um período onde a gente está com a inflação já em níveis muito elevados, com a política monetária ainda no campo estimulativo, com as taxas de juros de mercado indicando que vai ser preciso fazer menos do que tanto você, pelo que eu escutei na sua apresentação, quanto nós achamos que deveria ser necessário, ou seja, é muito provável que a gente tenha que lidar com a inflação alta por mais tempo e que vai ser necessário se utilizar do instrumento de política monetária de maneira mais intensa. A gente pegando os indicadores que a gente gosta de olhar, como níveis da quit rate, que é um indicador do mercado de trabalho, que a gente gosta de olhar para ter a perspectiva para onde o mercado de trabalho está indo, a gente acredita que o mercado de trabalho pode alcançar incríveis números, né, o desemprego, de nível de 2%. E eu acho que se a gente alcançar uma taxa de desemprego de 2%, para o Fed conseguir controlar esse aquecimento da economia, o juro pode ir para níveis inimagináveis, assim como a gente viu níveis inimagináveis em alguns países já emergentes. Eu não digo nem o Brasil, mas eu digo República Tcheca, Hungria, mesmo para onde a Polônia está indo, outros países do leste europeu que estão sofrendo já com inflações muito elevadas, estão levando juros. As pessoas, no começo do ciclo, não imaginavam que a gente podia ir para esses níveis e a gente alcançou. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte: há elementos dentro da economia americana que mostram um sobreaquecimento com a inflação já em níveis muito altos. Ou seja, estou dizendo que o comprometimento, o serviço da dívida
das famílias está em patamar muito baixo, o serviço da dívida está em patamar muito baixo, a poupança ainda está em patamares muito altos, ou seja, há espaço para as pessoas continuarem consumindo, se utilizando da poupança e com o comprometimento da renda, dado o serviço da dívida, muito baixos. A gente está em patamares que a gente não vê desde a década de 80. Ou seja, eu estou bem preocupado em relação a como o Fed vai lidar com a inflação à frente, e eu acho que a gente pode ver números muito, muito, muito altos em termos nominais para combater essa inflação que se instalou nos Estados Unidos. E vejo também com preocupação a própria Europa, que não tinha inflação até o passado recente, e também está com níveis muito elevados. Ontem foi falado disso, dos incríveis números no atacado, né, o PPI da Alemanha, que é quase 20%. Ou seja, a gente está vendo os números que são muito altos e eles falam por si. E eu acho que a postura dos bancos centrais ainda tem sido uma postura bem complacente com a inflação, e isso vai ter um preço a ser pago. Então, eu vejo ainda muito espaço para os juros subirem a mercado, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália, enfim. Eu acho que a gente está vivendo um mundo totalmente diferente do mundo que a gente viu aí nos últimos 13 anos. E isso vai cobrar seu preço. Depois a gente pode explorar os efeitos sobre as economias emergentes, mas é assim que eu vejo. Bom, a gente vive um raro momento que é uma enorme vantagem competitiva ser trader macro brasileiro, né? Luiz, aproveitando o gancho do Rogério, ainda no campo macro, depois nós vamos falar um pouco de futuro, de Brasil, tal, explorar até o seu paper muito bom, recente, feito pelo Verde. Mas ainda nesse campo global, qual o risco que você vê da gente ter que, de fato, fazer movimentos de taxa de juros muito maiores do que a gente está vendo nas curvas? Que parece, na nossa leitura, pelo menos no BTG, e nós conversamos sobre isso, né, Rogério, no final do ano, parece que o movimento vai acontecendo em slow motion, né? Alguém bateu o corner, a bola está vindo assim, devagarzinho, dá para você ir para a área, cabecear, tal. Para nós aqui, parece tão claro o que vai acontecer, mas a gente sempre pode estar ao risco de estar errado. E não ser nada disso, e ter uma grande ganho de produtividade global, e realmente a era da inflação está morta, ela vai vir de 7,5% para 2%, que é o target, com a taxa de juros de 1,5%, que é mais ou menos o que está precificado. Qual o risco que você vê, Luiz, em esse processo, não sair do controle, mas ele ser muito mais alto do que a gente imagina? E aí eu vou fazer uma segunda pergunta, trazendo um pouquinho a discussão para o Brasil, e a despeito do que ainda pode acontecer, mas alguma coisa já aconteceu, né? A taxa já saiu de alguma coisa muito próxima de 0 para alguma coisa de, vamos dizer, 6 altas precificadas para esse ano em taxa de juros americana. E por que a gente teve o privilégio de conversar na semana retrasada, né, bater um papo, por que será que ao juros subir americano, a moeda brasileira se valorizou, a bolsa andou, ou seja, o Brasil, alguns outros mercados da periferia também foram bem. Mas vamos começar essas duas e depois a gente muda aqui o tom do debate. Tá bom. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, tá, do BTG, prazer estar aqui. É muito assunto, né, para responder, então eu vou tentar focar primeiro na parte externa, né, porque hoje em dia, na parte externa, a gente está vivendo dois fenômenos macro muito relevantes e transformadores, né? Um é a questão da inflação, e o outro, né, que acho que está todo mundo chocado por interpretar a geopolítica, né, a questão da Rússia, né? Mas eu não vou falar sobre isso agora, que não dá nem tempo, nem sou especialista. Eu acho que o mundo, né, o que me impressiona hoje não é a taxa de juros subir, o que está o mercado precificando, atingir aí um pico de 2,
e já em 2024 começa a cair, né? Quer dizer, o juro para o final de 2024 está projetado pelo mercado de OIS perto de 1,75, né? O que parece muito baixo. Mas até aí, o que mais me impressiona não é isso. O que mais me impressiona é que no dia que o juro tiver 1,75 nos Estados Unidos, de 24 para 25, o juro de 30 anos, né, vai estar beirando 2,20. O de 10 anos, 2,20 também, né? Então, o mercado hoje, ele tem, e daí na Europa, né? Porque na Europa o juro de 30 anos no euro, né, tá tipo 0,80, né? Depois, evidentemente, de ter passado por zero. Eu acho que o mercado, vamos dizer, ele entende duas coisas na memória. A primeira é que o longo prazo é sempre deflacionista, ok? E nesse sentido, eu concordo com o mercado. A gente vive num mundo que, em princípio, é deflacionista, né? Agora, as razões de ser deflacionista, né, tem a ver com muitas questões, né? A globalização do mundo acelerada, né? Isso é verdade, começou lá nos anos 80 e vai até hoje, mas atingimos um platô, né? E provavelmente, por conta da geopolítica, a gente vai desse platô para baixo, né? Quer dizer, a gente vê os Estados Unidos e a Europa hoje dependentes, né, da Rússia e da China, e tenho certeza que eles vão querer, de alguma forma, reduzir essa dependência. E reduzindo a dependência, isso significa mais inflação, né? Porque vão ter que produzir domesticamente. Vamos dizer assim, então isso é uma ameaça, né? O segundo ponto, né, de ameaça é que o que a gente pensava do mundo, qual é a maior preocupação global hoje no mundo, né? Evidentemente, excetuando-se as de curto prazo, que é geopolítica, né, e inflação. É que o mundo não teria empregos para todo mundo, né? O grande medo que se fala é que as máquinas vão substituir o homem, que não haverá empregos suficientes. E o que a gente está vendo nos Estados Unidos é o inverso, né? Eu lembro que, acho que há 2 anos atrás, das minhas leituras de Think Out of the Box, que eu gosto muito, é o indiano que trabalha no BCA, chamado Jorge Daval. Eu não sei se alguém daqui já leu coisas dele, e que ele escreveu um piece de uma palestra que é o paradoxo do fim do emprego, que o fim do emprego não vai acontecer, né? Se você nascesse no século XVIII, né, 1800 e algo, você gastaria 90% do seu dinheiro com comida, né? Se você nascesse no século XX, no início, você ia gastar um número muito grande do seu dinheiro, já que a comida caiu de preço, em eletrodomésticos e automóvel. Caíram de preço barbaramente. Aí começa a entrar a economia de serviços. E os serviços são infindáveis, né? Ou seja, o que você pode gastar e os serviços que surgem diariamente no mercado, né? Novas, não vou nem dizer de personal trainers, academia, beauty, pet, you name it, né? Estão gerando empregos, né? O ser humano vai gastar tudo que tem. Então, isso é um grande paradoxo. Então, essas coisas que são muito deflacionistas, né, estão perdendo um pouco de tração, né? E aí vem o meu ponto. O que mais me estranha não é a alta de curto prazo. O que mais me estranha é que o mercado ainda continua com o juro do longo prazo extremamente baixo. Por quê? A nossa memória, né, é de que em 2020, no início da pandemia, quando a pandemia começou, quanto era o juro de 30 anos nos Estados Unidos? 2. Né? Quanto era o juro de 30 anos na Europa? 1,5. E agora, bom, quando passar a pandemia, vamos voltar para lá. E se a gente pensar que de 2012 a 2018, o juro era 1 ponto maior que isso, não é muito, né? Era 3 o 30 anos nos Estados Unidos e 2 na Europa, né? Se a gente voltar só para isso, o estrago que isso vai fazer no mercado de capitais e dos ativos é grande. O dinheiro, ele tem que ser respeitado como moeda de troca. Na hora que o ser humano fica com a opção de que os governos, com essas políticas de QE,
que o dinheiro não vale nada, né? Aí aparece o TINA, que there is no alternative. Então você vai investir em tudo que aparecer e fazer uma alocação de capital sem fazer conta. Porque se você deixar o dinheiro em qualquer juro, você vai perder, né? Então essa política de juros extremamente baixos que começou no Japão e depois se foi para os Estados Unidos, depois para a Europa, de QE, para favorecer o pobre, né, tendo mortgage barato, que no limite é isso. Você estimula a atividade econômica, né, e ao mesmo tempo torna o financiamento imobiliário extremamente barato. Isso tem consequências, né? Toda vez que o ser humano mexe em algo, né, muito relevante, ele destrói aquele ecossistema, né? Olha o Brexit e o Trump. Acaba com a imigração, né? E aí o que acontece com o mercado de trabalho? Nenhum inglês, nenhum americano quer trabalhar para ganhar aquilo. E você tem uma mega inflação de serviço, né? E aí você tem de exemplos até na natureza, né? Em 1980, no Alasca, 90% das focas eram mortas por lobos. O ser humano foi lá e matou todos os lobos. Aí as focas multiplicaram por milhões e morriam de fome, né? Então tem coisas assim no mundo, vamos dizer, que nós estamos contrariando coisas básicas. Eu acho que o fim da taxa de juros longa, né, é um fenômeno que a gente deveria levar a sério. Nenhum policymaker, né, vai fazer o suicídio político de querer levar isso. Isso só vai acontecer quando a inflação estiver muito alta, mas a verdade, ou tivermos algum problema em housing affordability. Eu vou parar por aí, que eu falei muito. Mas, eu Luiz, vou não falar do Brasil, porque senão segurar o Brasil. Deixa para depois. Tá bom. Mas eu vou replicar uma pergunta bem objetiva no que você falou. Qual o risco que você vê desse juro longo estar muito baixo? E para quantificar, por exemplo, a taxa de juro do TIPS, né, que é o papel indexado à inflação americana, igual a nossa NTNB, ela é negativa hoje, menos 50 bips mais ou menos. Ou seja, o juro real negativo de longo prazo. Qual a chance, Luiz, na verdade, do termômetro estar quebrado? Porque no final do dia esse QE americano foi violentíssimo, né? Então, por exemplo, no TIPS o Fed comprou mais do que foi emitido. Então, será que esse termômetro está quebrado? Acho que eu entendi bem sua pergunta. Será que essa curva longa ela está distorcida demais pela atuação do Fed no quantitative easing? Price signaling não funciona mais. Será que price signaling não está funcionando? Depois deixa a Nel dar uma palavra. Tá muito, né? Porque, vamos dizer, um sujeito que compra, nos policymakers, né, que compram TIPS a -1, ou pior ainda, no ECB, né, que chegou a comprar TIPS do euro e da Alemanha a quase 2. Assim, o que você julga de uma pessoa no futuro que fez isso, né? Então isso aqui está completamente quebrado, né? E no limite, né, eu mesmo sendo engenheiro, eu vou dar assim, eu acho que se para uma combinação, vamos dizer, para acabar com esse problema gravíssimo da inflação americana, teria que ser no curto e no longo, né? Porque o Fed, ele só sobe o curto. E o longo, na verdade, não sobe porque o mercado sabe que se começar a subir, o QE vem e faz baixar de novo, né? Então você precisa de uma resposta dos policymakers que para debelar essa inflação, você precisa de um pouco de política monetária do curto prazo e alguma coisa também na de longo. Quer dizer, os BCs teriam que mostrar ao mercado que essa taxa longa está errada e as consequências dela sobre o mercado acionário e o mercado imobiliário são grandes, né? Todo mundo hoje quer comprar ação ou imóvel porque é o único jeito de você tentar pegar um resguardo da inflação. Bitcoin, o Bitcoin etc. também, né? que sobe, sempre Exato. sobe, né? Então, tá eu mudando. vejo que eu olho isso como um perigo para o mercado maior que o mercado vê hoje. Isso. Daniel, você que vem de um mundo aqui meio diferente do que o do Rogério, do Luiz ou o meu, como é que você vê esse ambiente aqui? Depois eu vou emendar na geopolítica, pegando também tua experiência internacional. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Vocês abreviaram o nome do
do painel, o nome completo era Top Gestores do Mercado e o Daniel. Né? Então, enfim, cumprimentando todo mundo. Eu de fato, eu venho de um mundo um pouquinho diferente, de um mundo totalmente micro, e em 5, 10 minutinhos eu queria dizer, da minha perspectiva, como é que eu vejo esse debate da rotação e dos efeitos decorrentes da preocupação com a inflação e do aumento das curvas, da abertura das curvas do aumento dos juros. E acho que o meu jeito de enxergar a coisa, talvez de forma sintética, eu vejo assim, deixa eu falar um pouco de 2 premissas teóricas, 2 implicações práticas e uma estratégia de investimento. Eu acho que é um jeito um pouco analítico de enxergar essa história. Então, quais são as 2 premissas teóricas? Ao contrário do que a gente aprende no livro-texto, o mercado é surpreendentemente inelástico, não devia ser assim, né? Então, de forma agregada, teve o paper do Xavier Gabor, que acabou de sair em final de 2021, quer dizer, de forma agregada, se todos os bancos centrais do mundo, entre aspas, vendessem $1 de bonds e comprassem $1 de equity de forma agregada, o preço deveria andar algo como $5, o que é completamente, para cada dólar de quantidade, ele anda 5 vezes no preço, né? O que é completamente contrário. Quem está na mesa, quem está tanto fazendo micro quanto macro, intui isso, mas é completamente anátema para o livro-texto que os mercados sejam tão inelásticos. Ponto 2, eles são surpreendentemente segmentados. Então você senta com o Rogério, senta com o Luiz, o cara está lá tocando um multi-strat hedge fund, o cara sai do bond, entra na ação, o cara sai da ação, entra no convert, o cara olha o real estate, olha o REIT, olha a infraestrutura, trada tudo, você fala, puxa, mercado eficiente, é tudo contínuo, tudo é continuous compounding, é tudo lindo. Mas, na verdade, as pessoas têm mandato, os agentes de mercado têm mandato, e esses movimentos muito drásticos, eles geram descontinuidades. E essas descontinuidades geram situações assim incrivelmente interessantes. Então, as 2 premissas assim, teóricas são: o mercado é muito mais inelástico do que o livro-texto diz, e o mercado é muito mais segmentado do que o livro-texto diz. As implicações práticas é que fluxo importa para burro, ao contrário do que o livro-texto diz, fluxo importa para burro, e securities, e ativos financeiros ficam órfãos. De vez em quando, tem security que fica sem pai nem mãe, e quando ele fica largado, você tem um descolamento dramático entre preço e valor, para usar um jeito simples de explicar isso, né? Então, o que acontece no mundo como hoje, quando estes pequenos, ainda pequenos perto do que eventualmente está por vir, movimento de juros, levam ao, por exemplo, um Goldman Sachs Unprofitable Tech, aquele índice que representa várias, aspas, mid-techs, companhias mid-techs de tech aqui nos Estados Unidos. É só a companhia que tem $100 bilhões de market cap, nós estamos isso, é um mid-cap. O que acontece quando o Goldman Sachs Unprofitable Tech Index cai 55% do high e 46% do mais recente, que é onde ele está hoje, mais ou menos. O que acontece, e agora migrando para um ponto prático de estratégia de investimento, é que você começa a ter um universo que era impensável até o ano passado, de busted converts. Que é uma das coisas mais interessantes do mundo de investimento hoje, são esses busted converts. Então, para a plateia. Explica um pouco. Para a plateia, o que é um busted convert? Então, você tem equity e você tem bonds. De vez em quando, a companhia, para se financiar, ela emite um título de dívida conversível em ações. Tem 2 tipos de público que compram um título de dívida conversível em ações no mercado, que na prática é segmentado, né? Tem o sujeito que tem fé de que aquela companhia, que tipicamente é uma companhia de tecnologia, vai crescer para burro, e ele quer um pouquinho de proteção de principal que vem da dívida, mas ele tem fé que a companhia vai continuar crescendo tanto, que o valuation que ele tem naquela dívida conversível, que está tipicamente a um prêmio de 20%, 30%, 40% de onde a ação está tradando hoje, vai estar ancorado pela trajetória de crescimento da companhia, que ele vai conseguir converter com lucro lá na frente aquela dívida conversível, e tem um universo enorme de gente, verde, SPX, etc., que compra esses converts também por uma ineficiência de mercado para explorar a diferença entre a volatilidade implícita que você está comprando a dívida conversível e a volatilidade realizada do papel, que é um negócio super interessante. Esses caras,
quem compra essa dívida conversível, tipicamente compra a dívida conversível e fica short na ação. Por quê? Porque o cara não quer estar direcional nem no outro, o cara quer explorar a volatilidade. Quando ele compra uma dívida conversível e fica short na ação, e a ação derrete, que é o que aconteceu com várias dessas companhias de tecnologia, o valor da opção que está entronizada, que está embedada na dívida conversível, vale quase zero, porque está tão longe do negócio de conversão que ninguém liga mais para aquilo. Mas como ela foi emitida a um cupom muito baixo, porque justamente quem comprou não estava atrás do juro, estava atrás de alguma outra coisa, vira um valor mobiliário órfão, ela vira um valor mobiliário sem pai. Então, para dar um exemplo prático, hoje, o que aconteceu com esse rotation e com esse deslocamento dramático, inflação, juros, equity unprofitable, com muito crescimento no preço derretendo? O que aconteceu com esses busted converts? Pega, por exemplo, um Delivery Hero. Delivery Hero, quarta maior empresa de food delivery do mundo. Market cap, sei lá, 11,3 bilhões de euros hoje. Emitiu 2 converts a 1 e 2% em euro, a nada. Com um prêmio de conversão na emissão a 40% de onde o preço da ação estava. O que aconteceu com a queda da ação? O que aconteceu com a queda da ação hoje é que aquele prêmio que na emissão era de 40%, agora é 300%. Você precisa quadruplicar o valor da companhia para o valor da opção que está na dívida conversível valer alguma coisa. Pô, esse troço foi abandonado. Hoje, você fala na tela, você pode comprar uma dívida do quarto maior food delivery do mundo, que vale 11 bilhões de euros. A dívida vale mais ou menos 9% do valor da firma. O enterprise value Delivery Hero é, sei lá, 13 bilhões de euros. Você tem 1,2 bilhões de euros de dívida líquida e 1,2 bilhões de convert. Depois você fala assim, pô, você precisa destruir, daqui até o maturity, você precisa destruir 11 bilhões de euros de valor da firma para esse troço ter um problema. Se a opção não valer nada, você podia comprar ele até outro dia a 10% ao ano em dólar. Gente, para pensar o que era isso. Bom, olha o mundo que o Rogério está descrevendo, olha o mundo que o Luiz está descrevendo, olha toda essa discussão de Tina, there's no alternative, ninguém tem nada que fazer. Para pensar com quão dramático está o mundo hoje, em termos de oportunidades, para investir por conta desse deslocamento. E ele não decorre de antecipar o movimento macro. Ele decorre do fato de que, como o mercado é segmentado, a rapidez do movimento cria deslocamentos espetaculares. E que eu acho que esse é um pouco onde, do meu ponto de vista, a gente gosta de focar. Muito bom. Ô Daniel, vou mudar o assunto, mas vou continuar falando com você. Depois a gente vai trazer a conversa mais para o Brasil. Você acompanha muito o mundo e acompanha também geopolítica. Qual a sua visão dessa crise Rússia e Ucrânia? Eu dei a minha aqui enquanto eu estava sendo tostado pelo William Vac, mas agora dá a sua. Eu vou falar o que eu estava falando para o Luiz antes da gente entrar aqui batendo papo sobre isso, que é o seguinte. Um dos meus livros prediletos são as Memórias do Churchill, da Segunda Guerra Mundial. E eu pensei a vida inteira que esse dilema Melville versus Churchill é super fácil. Todo mundo que lê a história fala assim, pô, mas o Churchill está no lado certo da história, pô, era tão óbvio o que fazer e tal. Essa escalada do Putin de um jeito assustadoramente próximo, assim, é aterrorizante o quão próximo isso é de precedentes em torno do final da década de 30. Essa escalada do Putin me fez pensar quão mais fácil é ver a história em retrospecto e escolher o lado certo do que o cara que é o governante à época decidir se ele fica do lado do Neville ou se ele fica do lado do Churchill. Porque a opção agora, claramente a gente está nesse tipo de escalada. E a opção dar uma de Churchill é extremamente custosa para o mundo e está todo mundo brincando de Neville. É o que as pessoas estão fazendo, né? O outro comentário, também completamente en passant aqui, que a gente estava fazendo antes de entrar, é que os Estados Unidos exauriu os seus capabilities militares, elevando o problema do terrorismo a um tema geopolítico e declarando guerra ao terrorismo e se esticando todo. E de novo,
depletando as suas capacidades de responder à altura agora. E agora a gente tem um evento geopolítico, né? Toda aquela história, o Salud estava falando disso, toda aquela história de, acabou essa história, agora a gente está nesse mundo multipolar, não tem mais evento geopolítico. Eu tenho uma forte sensação de que o mundo está muito mais do lado do Neville do que do lado do Churchill. Está todo mundo apostando em algum tipo de appeasement. Isso, e acho que tem que ser assim mesmo, mas isso me assusta. Eu vou fazer uma recomendação cultural. Para quem está mais curioso para entender esse ambiente, tem um excelente filme no Netflix que é Munich, que retrata esse momento da história pré-Segunda Guerra, que é o Pacto de Munique em 1938. Rogério, voltando aqui para o mundo financeiro, eu vou fazer para você a pergunta que eu fiz pro Luiz, que educadamente passou para a gente circular aqui mais pelo painel. Bom, o juro nos Estados Unidos, desde o final do ano, subiu mais ou menos uns 100 bips, assim, generalizando. Nós estamos com a sensação aqui, traders brazucas, que vai muito mais uma incerteza sobre a resiliência da inflação americana, mas certamente o consenso está andando no sentido que ela é mais resiliente e, no entanto, o real saiu de 5,70 para 5,05. O que se passa aqui no Brasil que teve essa melhoria? Qual a sua visão desse momento e daqui para frente, como é que a gente vê, dado o quadro americano? Sim, vou começar antes por o que eu acho que teve um equívoco de política econômica, não no sentido amplo da crise da pandemia do ano passado, mas de alguns cenários que o próprio presidente Roberto Campos tem comentado que não se realizaram, mas, na minha avaliação, houve um certo exagero na calibragem da política monetária durante o 2020, início de 2021. Acho que tiveram certos erros que acabaram levando o real para ficar desancorado e, por incrível que pareça, ser funding currency para um monte de não gosto de falar apostas, né, de mercado, mas um monte de alocações ao redor do mundo usando o real como funding, né? Eu acho que isso foi mudando ao longo do ano de 2021. O Banco Central foi corrigindo os erros, né, e outros economias emergentes. Você falou que alguns países emergentes também tiveram valorizações importantes, e basicamente é porque eles também foram corrigindo a sua política monetária. Você também teve um impulso, principalmente nos países mais ligados a commodities, que tiveram uma melhora nos seus termos de troca, que melhoraram de sobremaneira a conta corrente do balanço de pagamentos, e isso acabou melhorando o desempenho das suas moedas, e no caso do Brasil também. Um detalhe que eu acho que é importante é que aquele risco de cauda que estava sendo previsto para as eleições no Brasil, ele me parece que ele está sendo afastado, né? A gente tinha essa percepção no mercado, né, de que uma eleição polarizada entre o Lula e o Bolsonaro, que ia trazer consigo uma piora, seja institucional, seja econômica, enfim, que ia levar a uma deterioração do país, e essa percepção ela está ficando um pouco mais afastada, seja porque o Bolsonaro é uma continuidade, né, da política atual, do qual o ministro Paulo Guedes ontem e outros ministros no CEO Conference fez uma explanação belíssima do que foi feito nos últimos anos, as dificuldades de se fazer o que foi feito dentro de uma pandemia como a gente pegou. Mas o fato é que a continuidade, ou o Lula
indo mais ao centro, né? Eu acho que a grande notícia que dá carimbo a essa mudança é a vice-presidência do Alckmin. Ninguém acredita que o Alckmin embarcaria num projeto de governo se não fosse pensando em coisas razoáveis, né, sem cometer as loucuras que você estava citando, como alguns parceiros e vizinhos nossos fizeram aí ao longo dos últimos anos. Então, eu acho que aquele risco de cauda que o mercado trabalhava, ele foi se eliminando, né? E a gente, em todos os discursos, né, a gente vai ver, infelizmente a gente não vai ter o ex-presidente Lula falando hoje na conferência de vocês, mas seria bastante interessante. Mas o que eu tenho escutado do presidente Lula é que teremos alguma responsabilidade fiscal à frente, que a gente vai mudar um pouco a política econômica, mas que a gente não vai perder de vista o cenário fiscal. Ou seja, esse risco de cauda que a gente está trabalhando foi um pouco eliminado, e aí eu acho que tinha um prêmio em relação a isso que foi colocado no preço do real. Agora, além disso, eu acho que o mercado também está enxergando que a política monetária no Brasil ela está passando do ponto, né? Se por um lado eu critiquei a política monetária que o Banco Central fez no biênio 2021, eu vou começar a criticar o Banco Central a partir de agora, se eles forem muito longe nessa estratégia de apertar demais a política monetária. Claramente, já há sinais de esgotamento da poupança das famílias, né, o comprometimento da renda das pessoas, né, o serviço da dívida em relação à sua renda disponível já está alcançando incríveis números de chegar acima de 30% já de comprometimento. Isso vai fazer com que o consumo das famílias caia de maneira importante, a inadimplência vai começar a subir, e a gente já vê, quase uma esquizofrenia, né? A gente lê o jornal e vê o que o Banco Central está fazendo, certo? Porque se a discussão atual no Ministério da Economia fazer um programa de crédito de 100 bilhões, liberar dinheiro do fundo de garantia para as pessoas pagarem suas dívidas. Ora, se é o consumo, como o presidente Roberto Campos falou, que estava muito aquecido e que a gente tem que esfriar, por que a gente está dando incentivo ao consumo? Então, me parece que a política monetária hoje está sendo feita só para atingir as expectativas. Mas eu fico me perguntando, tá bom, então é para atingir as expectativas, mas vamos nos transportar para junho deste ano. Quando a gente chegar em junho desse ano, se as expectativas de mercado estiverem corretas, né, e a gente projetar o resto da inflação deste ano com a inflação projetada para 2023, a gente está dizendo que a gente vai ter o segundo semestre rodando a mais ou menos 4,5% anualizado, com o ano de 2023 a 3,5%. Hoje ele está dizendo o seguinte, que a inflação esperada para os próximos 18 meses é um pouco abaixo de 4%, o juro a 12,5%. A gente está dizendo o seguinte, que precisa de 8,5% de juro real para trazer a inflação para baixo, é isso mesmo? Então, eu acho que o mercado também tem essa percepção de que a taxa de juros no Brasil ela está exageradamente já elevada e que a gente tem que aproveitar esse momento para ganhar o famoso carry trade, uma vez que a política monetária dos bancos centrais desenvolvidos ainda não é uma política monetária restritiva, pelo contrário. O que a gente está dizendo é que os juros lá na frente vão ser mais elevados, mas o curto prazo ainda é um curto prazo que você ainda vai ter uma política monetária muito expansionista no mundo desenvolvido, o que beneficia as economias emergentes. Então, por isso é que eu vejo o mercado de ativos no Brasil performando bem, pelo motivo,
que é você tirar o risco de cauda do político, né? Você está praticamente eliminando grande parte dessa gordura que estava embutida nos preços, e por conta de um ajuste da política monetária do Brasil em relação ao resto do mundo, que está muito favorável ao Brasil em relação ao resto do mundo, além do benefício que a gente teve nos termos de troca também, que ajudou o conta corrente do balanço de pagamentos. Eu não acredito que esse câmbio vá se perdurar nesses níveis para frente, porque eu acho que a gente vai ter a política monetária sendo apertada no resto do mundo, e a política monetária no Brasil vai ser afrouxada e o câmbio vai encontrar um novo equilíbrio à frente. Mas no curto prazo, eu não vejo nada de errado com o que o mercado de ativos está fazendo no Brasil. Bom, Luiz, eu vou trazer aqui a discussão de Brasil para você. Eu vou pegar um momento meu William Vac agora. Eu vou repetir a mesma pergunta que eu tinha feito para você e passei pelo Rogério. Como é que você acha que esse comportamento do Brasil conversa com o resto do mundo e como ele conversa com um paper que recentemente, muito bem escrito, por sinal, e muito importante para poder trazer o debate político, trazer a responsabilidade para o debate político, um paper que eu recomendo a todos lerem, que a Verde Asset Management escreveu, sobre o risco populista na política brasileira. Então, Luiz, como essa melhora de ativos conversa com os riscos levantados pelo seu paper e por essa política a mais apertada que nós aqui consensualmente enxergamos mais à frente? Trazendo a conversa para o Brasil, né? Sim. Assim, desde que existe o teto de gastos, né, o Brasil descobriu que o juro real de equilíbrio era menor, né, e que a inflação era menor, né. Porém, quer dizer, como um outcome que é complexo de analisar, né, as causas disso, vamos dizer, o PIB do Brasil não subiu, né. Quer dizer, o que foi, entre aspas, vendido, né, para a população brasileira quando vamos dizer, o governo Temer e o governo Bolsonaro fizeram reformas importantíssimas, né, como teto, previdenciária, trabalhista e outras micro, né, de que como um outcome dessas medidas amargas, né, o crescimento viria. E infelizmente o crescimento não veio por vários motivos. Então, quando a gente vê, digamos assim, a história, né, do PT e os conceitos em geral do governo de esquerda, né, que não são só do Brasil, eu não estou dizendo populista, falando o que a esquerda pensa, né? E você olha o governo Lula assumindo em 2003 com uma dívida bruta sobre o PIB, né, que desculpa, dívida bruta menos reservas, que eu acho que é a melhor métrica, de 60% do PIB, né, e o Lula entregou para Dilma uma dívida bruta menos reservas de 40% do PIB. Né? Então, vamos dizer, não será alegado, né, que ele não foi responsável. Né? Porém, vamos dizer assim, a esquerda acredita, né, que o Estado é o motor desenvolvimentista do PIB. O Estado é o indutor do PIB. Então, dado que a gente não cresce há tantos anos, né, eu acho que o mercado está olhando, vamos dizer, essa eleição e uma eventual vitória do Lula, né, como algo que o Estado vai gastar, mas evidentemente eu não acho que dá para sequer pensar. O governo Lula subiu as despesas federais, né, em 6,2% ao ano, mais inflação durante todos os anos, né, inclusive os da Dilma, sendo que a gente já vinha subindo muito a despesa no governo FHC, né, o Brasil muito... É uma evolução, né? Ou seja, a gente teve de 1900, desde a Constituinte, né, 1989 até 2016, uma alta de gastos de 6,2% acima da inflação, levando o Brasil... Aliás, Luiz, só um registro, isso que você falou é muito importante, né? A gente cresce despesa primária em relação ao PIB em basicamente todos os governos, quase que linearmente, desde a redemocratização. O ministro Paulo Guedes, que apanha muito
pelo seu jeito atípico e algumas declarações de efeito e tal, mas a verdade é a gente, talvez até por esgotamento, é a primeira vez que a gente vai terminar o governo com despesa primária menor do que a gente começou desde a redemocratização. Só para pegar a fotografia, né? Obviamente que temos muitas coisas para fazer, mas parece que como sociedade enxergamos alguma contingência a isso. Não sei se todos os aspectos ideológicos, mas... Não, eu até vou fazer até que uma menção, conversas nossas aí com o Mansueto, né, que a gente concorda muito com tudo que ele tem escrito. Quer dizer, o Brasil em 2021, vamos dizer assim, esquecendo gastos com a Covid, né, não estou falando de auxílio emergencial, ele tem uma equação equilibrada no primário, né? Gasta 35 do PIB e arrecada 35 do PIB. Lembrando que o Brasil arrecada 32,5 de carga tributária, mas tem 2,5 de carga não tributária, né, cujo principal são royalties, mas isso conta. Então, pegando a PEC do ano passado, né, a PEC, vamos dizer que dobrou Bolsa Família, mais emendas e acertou, né, a questão dos precatórios, eu diria, a gente assumiu aí mais 1% do PIB na perpetuidade, de gastos, algo assim. E se sair parte do que está sendo falado esse ano, né, eu acho que a gente talvez vá para mais 0,5% do PIB, alguma coisa assim, de gasto. Então, um governo do Lula entrando com uma política de gastar mais, quer dizer, ele vai receber um déficit primário de 1 a 2 do PIB, né, e com uma tendência de aumentar. Porém, assim, eu não acho que o mercado está recebendo isso muito mal, né, do ponto de vista se isso for feito responsavelmente, eu diria longe do 6 do PIB de incremento anual, alguma coisa talvez como 3, e eventualmente talvez tentando mudar, né, uma regra de accounting no Brasil, de que investimento não é gasto, né, porque hoje o investimento público ele é gasto, né. Então poderíamos talvez investir 1% do PIB a mais do que a gente investe para dar uma indução ao desenvolvimento. Curiosamente, o mercado de câmbio, por N razões, inclusive você citou, Rogério, a gente está recebendo um fluxo muito grande, o mercado de câmbio está se reagindo muito bem, né, e o mercado de ações recebeu um influxo, né, também por motivos que você comentou, não vou repetir, muito alto, né, 55 bi de dólar em menos de 2 meses. Porém, o que está acontecendo no mercado de juros e no mercado de inflação? Ele está indo no inverso disso, né? O câmbio está aí flertando com 5, mas o break-even inflation de 10 anos, ele está em 5,6. Né? Por que o mercado de inflação e de juros, né, e o pré, está quase no pico pré-longo dessa série, né? Então eu diria assim, e ainda está, mesmo estando ainda em backwardation, né, a curva, vamos dizer aí, do 2023 para o 31. O que o mercado está dizendo, que eu interpreto? Que a gente vai ter que conviver, né, com o Brasil, não necessariamente naufragando com medidas populistas, mas com uma inflação mais alta e juro mais alto. Aí a pergunta é, bom, como que isso se comunica com o Banco Central independente, né, e com essa meta de inflação? Né? Então, não se comunica, né, porque hoje em dia, se você acreditar na meta, o melhor negócio do mundo, né, essa piada não é nova, é comprar a inflação do Focus e vender a inflação do mercado. Né? Se você comprar a inflação do Focus para 2023, 2024 e 2025 e vender no mercado, você tem um ganho de 2,5% ao ano. Né? Evidentemente, isso não é possível, né? Mas o que me leva a crer que a gente poderia, né? E eu sempre, como isso é vão pôr pensamentos assim que eu falei aqui publicamente, eu não estou dizendo que isso é provável, nem recomendando isso, mas talvez a gente tenha que mudar a meta de inflação, né? Porque a inflação que você vê hoje, ela é mais compatível com a meta de inflação que a gente teve nesses anos todos que o Brasil subia a despesa. Quer dizer, uma inflação centrada em 4,5 com 2 para cima, 2 para baixo. Você não pode achar razoável, né, inflações de 23 a 25 com o Banco Central independente. Assim, alguém disse outro dia, acho que foi alguém da Biúna, né, que
trazer inflação de 10 para 6 é fácil, mas trazer de 6 para 3 é dificílimo, né? E a gente... É a mesma tarefa lá de fora, né? O 7,5 por 4 vai ser fácil. 4 por 2 é que é aí que nós vamos ver. Pois é, então eu acho que a gente vai ter que lidar com isso, né? O mercado, os estrangeiros, né, não têm uma opinião negativa do Lula, os empresários, né, no Brasil vão ficar felizes, porque se o governo gastar mais, né, cada 1% do PIB de medidas fiscais gera 100 bi, 90 bi, 100 bi na mão do consumidor, né? E o consumidor vai gastar e vai botar a economia à frente, né? Então eu diria assim, a gente tem esse dilema de precificação de ativos brasileiros, a bolsa e o câmbio indo para um lugar e a inflação e juros indo para outro lugar, né? Então a gente sabe, né, que também em governos populistas, né, o que paga a conta é a inflação, né? Então eu não estou dizendo que eu acho provável termos um governo populista, não acho, né? Mas vamos dizer, nós estamos nessa mudança de paradigma, né, para se tentar um novo modelo diferente do que está aí de 16 a 21. Legal. Daniel, você conhece muito bem a cena política brasileira. Qual o risco da gente ter, numa vitória de Lula, uma repetição de erros passados, sejam brasileiros ou vizinhos, que facilmente são verificáveis como erros tradicionalmente associados à esquerda, que foram mencionados até nesse paper muito bem produzido pela Verde. Como é que você vê esse risco? O mercado está precificando bem, esses riscos são menores, a gente pode ser o sapo dentro de uma panela esquentando? Eu acho o seguinte, uma boa e uma má notícia para a Faria Lima. Assim, a boa notícia é, eu concordo com a visão de consenso de que a chance de um governo Lula ser centrista, aspas, 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 é enorme. E eu me impressiono muito pouco conhecendo pouco, mas conhecendo os atores em questão, eu me impressiono pouco com ex-assessor econômico A ou ex-assessor econômico B publicando coluna de jornal em nome de candidato. Eu acho isto pouco indicativo, na minha experiência, de qualquer coisa. Então eu tenho muito pouco medo disso e tendo a concordar com a visão de consenso de que um eventual governo Lula é pragmatista e centrista. Essa é a boa notícia. A má notícia é que eu acho que as pessoas esqueceram o que isso significa na prática, no contexto de um governo do PT, com coalizão, com forças de centro do Congresso adjacentes a ele, etc, etc. O que isso significa é que o caso base é um governo ruim, mas não péssimo na macro, e muito bagunçado na micro. Né? É que as pessoas... O Lula 2. Não, eu acho que é isso, eu acho que é um Lula 2. Lula 2 que eu quis dizer, comparando com o Lula 1. Isso. Tem Lula 2 e tem Dilma. Isso, eu acho que é o último ano do Lula 1 com o Lula 2 inteiro, né? Então assim, se eu tivesse que usar essa... Eu tô no Lula 2. Então, e assim, a gente não tem falado muito disso, a gente tá falando de inflação, juros, etc. Mas assim, no final do dia, no longo prazo, todas essas discussões macro deviam estar discutindo produtividade. Isso é o fator... a gente esquece de discutir isso porque é menos relevante para os ativos financeiros que a gente negocia, mas no longo prazo a gente está discutindo produtividade. E se você pegar o poder, a força de longo prazo de uma agenda micro bem desenhada, é extremamente descontada pelas pessoas. Você pega o que este Banco Central está fazendo. Pega o que foi o PIX e pega o que vai ser o PIX. De novo, ninguém discute isso, mas no sandbox do Banco Central... esse projeto que está eleito agora, que é usar a infraestrutura, os rails de PIX para fazer crédito, para pensar na implicação, se esse troço der certo, você imaginar daqui a 5 anos a indústria de crédito operando inteira no rail de PIX, eu não vou entrar em implicações práticas do ponto de vista de investimento por motivos óbvios, mas para pensar no que isso significa. Isso foi um Banco Central meio que tocando uma agenda micro assim, por fora, né? Por fora da cerquinha do Congresso, da discussão e tal. Imagina quão legal, quão importante,
quão contributivo para a produtividade de longo prazo você teria uma agenda micro mais arrumadinha, que é um pouco que o governo Bolsonaro honestamente perdeu a oportunidade de emplacar de forma mais impactante. Eu esperava isso, e é uma coisa que, a despeito dos esforços do ministro Paulo Guedes em melhorar o primário, em acertar estados e municípios, de fato o resultado primário melhorou, a gente teve muita oportunidade perdida na micro. Então, do ponto de vista de um eventual governo Lula, em especial se ele ganhar no primeiro turno, eu fico com muito menos medo desses assessores escrevendo contrassensos no jornal, e fico com muito mais medo em relação à agenda da reforma trabalhista, flexibilidade de contrato no mercado de trabalho, agenda de flexibilização do mercado financeiro, uma agenda do câmbio que é importante, uma agenda no mercado de infraestrutura de atrair capital privado e não resgatar a história do Estado como indutor, vide a trombada que a gente teve no setor de energia, que, aliás, do ponto de vista de ineficiência e de disfuncionalidade, é a oportunidade mais interessante, acho que para 22, 23 é o que vai acontecer no setor de eletricidade brasileiro, por um milhão de motivos que a gente não tem tempo de discutir. Então, eu acho, o meu caso base é ruim, mas não péssimo no macro e bagunça no micro. Tá certo. Gente, eu acho que a gente podia ficar aqui conversando mais 2 horas com esse time aqui de craques, no macro, no micro, no Brasil, no internacional, na economia, na política, mas a gente tem que seguir aqui o nosso cronograma. Então, queria agradecer a presença do Rogério Xavier, Luiz Stulberg, Daniel Goldberg, estrelas aqui da nossa indústria financeira brasileira. Uma honra, um prazer enorme ter vocês aqui conosco, e muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Tá bom? Obrigado. Obrigado.